que me levou a sair da igreja? Na verdade, não foi nada que me fez sair. Na verdade, foi o cansaço. Com o tempo passou. A gente vai se esgotando, vai cansando, a gente vai procurando novas coisas. Foi a falta mesmo de perspectiva. O que me levou primeiro para a igreja já não me levava mais, já não me satisfazia mais, já não tinha mais interesse. O interesse foi diminuindo dia após dia, até que chegou um dia que eu não queria mais ir na igreja. Algumas pessoas perguntam: você sente falta? Para dizer a verdade, não, nunca senti falta. Foi um momento bom, acredito que foi o melhor momento que eu poderia ter ido para a igreja, foi aquele. E lá eu encontrei ajuda, encontrei um certo apoio das pessoas que estavam lá. Mas durante o tempo, eu fui, como dizia o pessoal da igreja que eu frequentava, dizia que a pessoa ia se esfriando na fé. Mas na verdade eu nunca perdi a minha fé em Jesus Cristo. Continuei acreditando em tudo que eu acreditava. E diminuí sim um pouco. Eu era um cristão que eu acreditava mais nos dons espirituais, no mover do Espírito Santo. Mas quando eu comecei a ver muitas pessoas, muitas, mas muito mesmo, tendo dons, muitas pessoas falando: o Senhor falou isso, o Senhor falou aquilo, eu comecei a duvidar de muita coisa e a pensar: não pode ser verdade isso. Deus não fala quando a gente quer o tempo todo. Não pode. Isso tem alguma coisa errada. E isso, com o tempo, foi cada vez mais diminuindo a minha fé nas profecias das pessoas, nos dons que as pessoas tinham. E a igreja com que eu congregava, as pessoas falavam: você não deve olhar o homem, nunca deve olhar o homem, porque o homem é falho. Mas como não olhar o homem, se o homem que está entregando a profecia, muitas das vezes é um caloteiro, é um espancador de mulher, e age mal perante a sociedade, perante as pessoas, é difícil a gente não olhar, e isso acaba influenciando sim. Talvez eu tenha olhado demais por esse lado, para não passar a não sentir interesse. Me ajudou a sair de cabeça erguida, graças a Deus. Graças a Deus que tudo passou, tudo foi bom. E no momento que eu saí e ainda tem muitas pessoas que gostam de mim, outras não, porque existem muitas pessoas muito religiosas na igreja que quando uma pessoa se afasta da denominação, eles têm ele como herege, como uma pessoa caída, como uma pessoa que não merece nem que se cumprimenta. Mas tem outros que são verdadeiros irmãos em Cristo, pessoas dignas, pessoas verdadeiras, pessoas de bom coração, que realmente estão com a visão aberta, que não é porque uma pessoa não quer mais ficar no lugar que ele se torna um inimigo. E graças a Deus eu encontrei muitas pessoas assim também no meu caminho. Pessoas que me deram apoio para me ir, e quando eu saí também, que alguns me viraram as costas, outros não. Mas na verdade, isso nunca fez diferença para mim. Não me importei em nenhum momento. Todos os momentos que eu vivi até hoje, não senti a menor falta. Estou falando porque muitas pessoas ficam abatidas, outros decepcionados, outros ficam sem rumo, outros praticamente quase que a vida deles acaba quando eles se afastam de uma denominação. Mas comigo não foi assim. Creio que o Senhor Deus tem me sustentado em todos esses momentos da minha vida. E um dia eu vou voltar a congregar, sim, em outra denominação, sim, com certeza. Mas no momento eu me sinto bem, levando a vida como eu levo, tendo não compromisso com a igreja, não tenho compromisso mais com a igreja, não tenho compromisso com nada, compromisso comigo mesmo só.
E às vezes eu coloco o meu joelho no chão e oro para o meu Deus, que eu sei que Ele me ouve sempre. Sempre coloco o meu joelho no chão para orar e a pedir orientação. Eu sei que vai vir orientação, não da forma que vinha supostamente nas igrejas, mas que o meu Deus continua sendo o mesmo Deus de hoje, de ontem e de sempre. E Ele continua falando com aqueles que buscam Ele. Então, o que eu perdi saindo da igreja, não sei. Sinceramente, não senti diferença, não senti falta de nada. Minha vida simplesmente continuou. O que eu ganhei indo para a igreja, muita coisa. Que eu entrei lá ferido, eu entrei abatido, eu entrei com problema de vício. Mas não foi a igreja que tirou nada disso de mim. Foi o meu Deus, foi o meu Senhor Jesus Cristo que veio em meu socorro, quando eu busquei por socorro, quando eu orei, quando eu pedi. Ele me entendeu, me escutou, as minhas orações e me atendeu. E eu acredito hoje que se em casa mesmo eu tivesse tido a disposição para pedir, para orar, para pedir ao Senhor libertação, Ele teria me libertado também. Hoje sou liberto, graças a Deus, pelo nome santo de Jesus Cristo, eu sou liberto. Não volto para o lugar que eu saí antes de ir para a igreja, porque eu sei que não tinha vida lá. Não me satisfez lá. A igreja também eu não encontrei muita satisfação. Mas de onde eu saí, eu tenho certeza que eu não quero voltar. Espero um dia congregar novamente em outra denominação e talvez eu até volte para a mesma, mas não é meu interesse. Estou satisfeito, não sofri baque, não sofri coisas que muitas vezes a igreja fala, sua vida vai virar isso, vai virar aquilo, vai acontecer coisa ruim com você, vai acontecer aquilo outro. Não aconteceu nada. Então, se alguém tiver pensando em sair da igreja e com medo por causa de certas coisas que alguns pastores falam, algumas pessoas da igreja falam de coisas ruins, não precisam pensar nisso. Apenas penso que essa é uma decisão que deve ser tomada com bastante consciência, para que não venha se arrepender futuramente, porque muitos dos que saem ficam caídos, vão para o mundo das drogas, vão para a bebida, que não foi o meu caso, que eu saí da bebida, mas não voltei. E muitos que saem ficam sem destino, sem rumo, e parece que perdem a vida deles. Outros saem bem, como eu, graças a Deus. Outros saem, como eu, com a consciência limpa, com a mente formada e pronto. Apesar de muitas vezes um erro da gente é observar muito, que as igrejas viraram o que hoje a maioria das igrejas viraram comércio. Então muitas pessoas estão desigrejadas, muitas pessoas estão chateadas e feridas com a igreja, que aquilo que eles acreditavam muito fortemente, eles veem que a maioria das coisas era ilusão, era só ele que estava seguindo, às vezes nem mesmo o próprio pastor da igreja não segue o que eles ensinam. Mas então tem que se aprender a viver e a conviver. Sim, existe vida fora da igreja, é só tomar a decisão e ter certeza do que está buscando e com o coração e a mente feita para que possa viver novas experiências, nova vida. Se você estiver pensando em sair, eu não aconselho que saia, mas eu aconselho que se deve pensar bem e não ter medo, porque sim, existe vida fora da igreja, fora da religião. No final de tudo, o importante, o que mais conta é você e Deus, é você e o Senhor Jesus Cristo.